Olá, meus amiguinhos, professor César Bodão na área para mais uma aula para vocês. Falaremos agora sobre o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Por que não o predicado nominal? Porque nós já fizemos uma aula sobre eles, tá? Nós já fizemos uma aula sobre isso aqui. Volto a dizer para vocês, já falei em outras aulas, falei na aula da predicação, isso aqui, para entender o predicado, você precisa saber os tipos de verbo. E quais os tipos de verbo na predicação que nós vimos lá? Verbo de ligação, verbo transitivo e verbo intransitivo. São esses três tipos de verbo que nós precisamos para poder fazer, para poder falar sobre o predicado, para poder entender o predicado, tá? Então vamos lá, olha. Então o que é o predicado? O predicado é a informação da oração. O predicado é a informação da oração. A gramática normativa normalmente trata o sujeito e o predicado, classifica o sujeito e o predicado como termos essenciais da oração, de uma oração. Sabe o que é de uma oração que eu falei, tá? Respeita a minha dislexia. Ó, termos essenciais da oração. O que é uma coisa essencial? Hein? O que é uma coisa essencial? Que não pode faltar, claro. Essencial é que não pode faltar. Aí eu pergunto a vocês, está correta essa classificação? Claro que não. Por quê? Porque a própria gramática, lá embaixo, ela vai dizer assim, sujeito e predicado são termos essenciais da oração, ok? Só que existe oração sem sujeito. Ora, como é que uma coisa pode ser essencial, não pode faltar, como você falou, e não tem sujeito? Então, a gramática tem esse caráter meio contraditório porque ela não tem a perspectiva de ser ciência. Ela é um conjunto de regras que está ali e às vezes contraditória, muitas vezes inclusive, tá? Então vejam bem, sujeito e predicado são termos essenciais, só que o sujeito não é tão essencial assim porque pode faltar. Então o que é essencial para uma oração? Nós já vimos isso também. Essencial para uma oração é o verbo. O verbo é que não pode faltar. E o verbo fica sempre onde? No predicado. Então, essencial para uma oração é o predicado e não o sujeito. O sujeito pode sim faltar. Tá bom? Beleza? Beleza. Então, quando eu tenho uma oração que tem um verbo que nós chamamos de verbos impessoais, verbo impessoal, aliás, é um verbo impessoal. São os verbos impessoais. Esses verbos não possuem a possibilidade de concordarem, porque não tem sujeito, eles não apresentam sujeito, eles não oferecem a oportunidade de concordância, não tem sujeito. Então, nesse caso, eu só vou ter o predicado, eu só vou ter a informação que não vai ser direcionada para nenhum sujeito, tá? Então, existem três tipos básicos de predicado. Nós já vimos o nominal, que tem que ter obrigatoriamente o verbo de ligação na sua estrutura. Já o predicado verbal, que é o que nós vamos ver agora, ele precisa de um verbo transitivo ou de um verbo intransitivo, tá? Desses dois, nunca verbo de ligação. Por quê? Porque o verbo de ligação só vai fazer parte do predicado nominal, tá? Predicado verbo nominal, também não posso ter verbo de ligação. Tem que ter o verbo transitivo ou verbo intransitivo, nunca o verbo de ligação, ok? Então agora nós vamos ver a estrutura de como se comporta o predicado verbal. Como é o predicado verbal? Por que ele é predicado verbal? Nós já vimos o predicado nominal, verbo de ligação, tá? Agora vamos ver o predicado verbal, ok? Vamos lá então no predicado verbal. Olha lá. Predicado verbal. Primeiro, o núcleo é um verbo. Isso significa que no predicado nominal o núcleo seria o nome, certo? E aí, no predicado nominal, o verbo é de ligação. Por quê? Porque ele não tem força suficiente, ele tem até significado, mas o seu significado não é forte o suficiente para que ele seja núcleo. Então, quando eu digo assim, Mariana está feliz, o núcleo do está feliz, que é o predicado, o núcleo, a parte mais importante, que dá significado para esse predicado, não é o está, é o feliz. E o feliz é um nome. Tá? Por quê? Porque não é verbo. Na gramática a gente chama aquilo que não é verbo, nós chamamos de nome, tá? Então o predicado nominal vai ter como verbo de ligação, o verbo de ligação para ligar exatamente o sujeito ao núcleo do predicado, que a gente chama de predicativo do sujeito, tá? Tá com dúvida? Vai lá na aula sobre predicado nominal, tá bom? E o predicado verbal? Primeira observação, o núcleo é um verbo. Segundo, o verbo nunca vai ser de ligação, porque se o verbo for de ligação, o predicado é nominal. Nunca de ligação. Então é verbo transitivo e verbo intransitivo. Então vamos lá. Outra coisa que eu vou colocar aqui, mais uma observação. Ó, coloca aí, ó. Tudo no predicado
vai se ligar ao verbo. Tudo no predicado vai se ligar ao verbo. Então vamos verificar essa frase aqui, ó. Os empresários fizeram uma proposta aos trabalhadores. Quem fez uma proposta? Os empresários, tá? Os empresários. Bom, presta atenção. Quem faz não faz algo? Se você for lá na aula, se você ainda não foi na aula de verbo transitivo, essa pergunta é para saber se o verbo é transitivo. Ó, quem faz algo? Sim. Resposta sim, verbo transitivo. Só que quem faz algo, faz o quê? O algo. Ó, objeto direto, algo, uma proposta. A alguém. Outro complemento. A quem? Ó, vamos colocar aqui. O algo. A alguém. Achamos o predicado. O predicado é esse de vermelho aqui, ó. Tá? Ó, esse aqui é o predicado, certo? Beleza. Vamos lá. Vamos verificar agora. Primeiro, o verbo não é de ligação, então eu já excluo o predicado nominal. Vamos ver se ele é predicado verbal ou verbo nominal. Veja, tudo nesse predicado está ligado ao verbo? Sim, ó. Fizeram o quê? Uma proposta. Perguntei para o verbo, está aqui a resposta. Fizeram a quem? A alguém. Então, fizeram a quem? Aos trabalhadores. Fizeram algo a alguém. Tanto algo quanto alguém está relacionado ao verbo. Ou seja, o núcleo é um verbo, não um nome, tá? Então, o predicado verbal, tudo que está no predicado se liga ao verbo. Não tem nada que não esteja ligado ao verbo, tá? Vamos lá. As aves migraram no inverno. Quem que migrou no inverno? As aves. Esse aqui é o sujeito e migraram no inverno é o predicado, tá? Agora eu pergunto a vocês, no inverno está ligado ao verbo? Vamos perguntar? Migraram onde? No inverno, certo? Ou de repente não é onde, é quando, né? Migraram quando? No inverno. Veja, das duas formas eu pergunto ou onde ou quando, eu pergunto a quem? Ao verbo, tá? Perguntei ao verbo, isso significa que isso aqui está ligado ao verbo. Não é as aves no inverno, é migram no inverno, tá? Então tudo que eu tenho no predicado está ligado ao verbo. Quando acontece isso, eu tenho o chamado predicado verbal, ok? Então, predicado verbal, o verbo não pode ser de ligação e depois, tudo que está no predicado tem que estar ligado ao verbo, tá? Beleza? Tranquilo? Ok? Vamos ao predicado verbo nominal agora, tá? Então, predicado verbal, núcleo é um verbo, o verbo não pode ser de ligação e tudo está ligado ao verbo, tá? Agora o predicado verbo nominal. Bom, como o próprio nome diz, se no predicado verbal eu tenho um núcleo, que é o verbo, no predicado verbo nominal, eu tenho dois núcleos. Um núcleo que é um verbo e um núcleo que é um nome. Isso significa dizer o seguinte, ó. Vejam bem, quando eu falo os alunos fizeram uma prova, predicado, fizeram uma prova, fizeram o quê? A prova, certo? Tá aqui, tudo no predicado está ligado ao verbo, esse é um predicado verbal. Agora, ó, os alunos estavam tranquilos. Tá aqui. Posso trocar o estavam pelo são, você vai ver lá que o verbo de ligação sempre pode ser trocado pelo verbo ser. Se puder ser trocado porque ele é verbo de ligação. Quem que estavam tranquilos? Os alunos. Vejam que aqui, ó, não está ligado ao verbo, está ligado ao aluno. Então aqui o predicado é nominal. O que é o predicado verbo nominal? É juntar esses dois verbos, retirar o verbo de ligação e deixar os dois predicados. Ó, os alunos fizeram a prova tranquilos. Os alunos fizeram o quê? A prova. E agora, ó, no predicado, quem que está tranquilo? Os alunos. Notem, eu tenho uma parte ligada ao verbo e uma outra ligada a alunos. Portanto, eu tenho dois núcleos. Um núcleo verbal e um núcleo nominal. Então, presta atenção. Para ser predicado verbo nominal, é necessário que eu possa substituir, eu possa ter, na verdade, dois núcleos. Eu possa transformar a minha oração em duas orações. Então, quando eu falo, os alunos fizeram uma prova tranquilos, eu digo duas orações. Primeiro, os alunos fizeram uma prova e os alunos estavam tranquilos. Quer ver outra coisa? Ó, olha. Carlinda
Carlinda entrou nos um presente. Tá? Vamos verificar se aqui tem predicado verbo nominal. Vai. Quem entrega algo? Sim. Entrega algo a alguém. Entregou o quê? Algo. Um presente. A quem? A alguém. A nós. Então veja, um presente está ligado a entregou e o nós está ligado a entregou. Certo? Não tem predicado verbo nominal aqui. Tudo que está no predicado está ligado ao verbo. Tá? Ó. Agora, se eu disser assim, ó. Carlinda entregou o presente sorridente. Veja, dá agora para eu dividir essa oração em dois, porque eu tenho uma coisa ligada ao verbo e uma coisa ligada a Carlinda? Dá? Eu posso dizer que Carlinda entregou o presente e Carlinda estava sorridente? Dá, professor, dá para dividir em duas orações. Aqui não dá, porque aqui está tudo ligado ao verbo. Se eu separar em duas orações, as duas orações vão estar ligadas ao verbo. Eu vou falar assim, Carlinda entregou a nós. Carlinda entregou um presente. Tanto nós quanto um presente está ligado a entregou. Aqui já não, ó. Carlinda entregou o presente, né? Carlinda entregou o presente e Carlinda estava sorridente. Veja, sorridente não está ligado a entregou, está ligado a Carlinda. Beleza? Esse é o famoso bom e velho predicado verbo nominal, tá? Nós vamos fazer também uma aulinha só de exercício, tá? Vamos fazer uma linha, você fica aguardando que nós vamos fazer uma linha só de exercício, tá? Então, veja lá, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, acesse o sininho para você receber aí as notificações de vídeos novos e, vejam bem, nós estaremos no mês que vem, que nós estamos gravando agora em julho de 2019, em agosto de 2019, nós vamos dar um presente para vocês, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos, que nós vamos dar um presente para você muito bom, você que estuda para concurso, você que estuda para o vestibular, você que estuda para o Enem, você vai ter aí um presentinho das dicas do Bodão aqui, ok? Um forte abraço e até a próxima.